todo mundo comigo em Câmara dos Deputados. Nosso cargo aí, área 20, que era um cargo que tinha muitas questões de português na prova, tá? E nós estamos na parte 2, porque já fizemos das questões de 1 a 15 dessa prova. Então, nós vamos começar da questão 16. Para você que está aí nos assistindo ao vivo, não faz diferença nenhuma, sabe por quê? Porque na FGV, cada questão é um flash. Então, nós temos um texto para cada questão. Cada questão, uma emoção diferente. Então, vamos lá para o nosso cenário de hoje. Nossa primeira questão diz respeito a um trecho de uma fábula. Olha que legal! Observe a pequena narrativa a seguir. E por que se trata de uma fábula, gente? Porque é uma narrativa com foco ali em o quê? Personagens animais. Então, nós estamos falando de uma fábula. Tinha a raposa o seu covil bem fechado e estava lá dentro a gemer. Uma dica: esse E está indicando simultaneidade. Então, o covil estava fechado e a raposa estava lá dentro a gemer. Logo, a gente tem uma expressão aqui marcando que essas duas ações acontecem ao mesmo tempo, porque estava doente. Então, estava tudo fechadinho, a raposa estava doente. Chegou à porta um leão e perguntou-lhe como estava, e que o deixasse entrar porque a queria lamber, que tinha virtude na língua, e lambendo-a logo havia de sarar. Então o leão, com uma linda promessa, respondeu a raposa de dentro: não posso abrir, nem quero. Creio que a tua língua tem virtude, porém é tão má vizinhança a dos dentes, que lhe tenho grande medo, e, portanto, antes quero sofrer com o meu mal, e permaneceu em seu covil. Então, a raposa, muito esperta, pensou assim: beleza, sua língua pode até me ajudar, mas os seus dentes, que são um pouquinho afiados demais, podem não ser o que eu estou pleiteando nesse momento. Ô Flávio, isso aqui era para eu ganhar um salário de 26 mil reais e eu tinha que fazer uma questão de narrativa sobre a raposa e o leão? Sim, mas a questão não era tão simples, não. Ó. As opções a seguir apresentam 5 marcas de textos narrativos. Então, é bom que a partir dessa questão a gente consegue revisar marcas do texto narrativo. Tendo em vista o texto acima, assinale a alternativa que indica a marca que está erradamente exemplificada. Então, a gente quer a marca que não foi adequadamente explicada. Olha o que eu tenho na alternativa A. Ações em sequência cronológica. Se é uma sequência cronológica, eu vou ter, por exemplo, passado, presente e posso fazer prospecções em relação ao futuro. No caso desse trecho, ó, tinha a raposa o seu covil bem fechado e estava lá dentro a gemer. Essas ações elas são simultâneas. Então, em sequência cronológica, eu percebo a passagem do tempo. Então, quando eu falo em sequência cronológica, a evolução do tempo, quando eu penso nesse aspecto aqui. Então, ao pensar em evolução do tempo, nessa sequência cronológica, eu vou ter passado e na sequência o que? Presente, e posso ter alguma referência em relação ao futuro, que vai acontecer, alguma previsão. No caso aqui, o conector E indica. Ô Flávia, o conector E sempre indica ação simultânea? Não. Acordei e escovei os dentes. É ação em sequência o quê? Cronológica, uma coisa depois da outra. Então, aqui, ó, o que seria uma ação em sequência cronológica? Acordei. Então, acordei e escovei os dentes. Isto é uma sequência cronológica. Bom, como a nossa questão já está pedindo a que está equivocadamente apresentada, a gente já sabe que é a alternativa A. Por quê? Tinha a raposa seu covil bem fechado. Desculpem, gente. E estava lá dentro a gemer.
Neste caso aqui, as ações, né, são simultâneas. Ele estava fechado e ele estava gemendo lá dentro. As duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Bom, letra B. Um estado inicial que, nesse caso, não se altera ao final da narrativa. O que quer dizer um estado inicial que não se altera? Ela começou com o covil bem fechado e terminou o texto com ele fechado, porque ela não abre, ó. E permaneceu em seu covil. Então, iniciou com o covil fechado e terminou com o covil fechado, marcando um estado que não se altera. Então, neste caso, ó, tinha a raposa seu covil bem fechado e esse covil não se alterou. Logo, essa alternativa que é verdadeira. As marcações em amarelo que eu fiz mostram que a narrativa começou com o covil fechado e permaneceu no seu covil. Então, essa é verdadeira. Um narrador que relata os fatos sem interferir. É um narrador afastado, né? Respondeu a raposa de dentro. Então, é um narrador em terceira pessoa. Então, se a gente observa todo o texto, ó, tinha a raposa tinha o seu covil bem fechado e estava lá dentro a gemer porque a raposa estava doente. Chegou à porta um leão e perguntou como a raposa estava e o que dissesse e que o deixasse entrar porque a queria lamber. E tinha virtude na língua e lambendo logo havia de sarar. Respondeu a raposa de dentro. Aí aqui é um trecho de discurso que direto. Não posso abrir nem quero. Creio que a tua língua tem virtude, mas o narrador é de terceira pessoa, né? Porém, é tão má vizinhança a dos dentes que lhe tenho grande medo e, portanto, antes quero sofrer com o meu mal e permanecer em meu covil. Então, nesse texto, a gente tem um narrador em terceira pessoa. Uma sequência de acontecimentos, que no caso desta fábula, e é uma fábula porque os personagens são animais, ocorre no terreno do discurso, como em perguntou-lhe como estava e o que o deixasse entrar, porque a queria lamber, que tinha virtude na língua e lambendo-a logo havia de sarar. Então, no trecho, a alternância entre o discurso direto e o discurso indireto, mas é isso que acontece, ó. Uma sequência de acontecimentos que, no caso desta fábula, ocorre no terreno do discurso. É a interação entre a raposa e o leão. Então, o texto apresenta a alternância entre discurso direto e indireto, marcando o diálogo entre a raposa e o leão. Então, notadamente, é isso que nós temos. Depois, letra E. Então, essa aqui é verdadeira, essa daqui é verdadeira. A coerência, nesse caso, é interna. Então, uma coerência feita dentro do texto, em função do tipo de texto. Uma fábula em que os animais são representações dos seres humanos. Perguntou-lhe e respondeu, não havendo incoerência no fato de os animais falarem. Verdadeiro. É o tipo de texto. Então, aqui nós estamos considerando gênero específico. E no gênero específico fábula, a gente tem moral, no caso aqui existe a moral, que é o seguinte, a língua tem como companhia próxima os dentes, então não é para você deixar entrar alguém na sua vida, na sua casa, nas suas relações, quando a gente perceber que as companhias associadas àquela pessoa, ou a pessoa é muito boa, mas ela vem carregada de um monte de coisa que infelizmente não dá para você suportar. Então, o gênero específico fábula, ele tem uma espécie de moral, e essa moral, ela é construída exatamente pelos personagens, no caso, animais, que são ali metáforas ou representações dos seres humanos. Então,
super, ultra, mega verdadeiro. De modo que a nossa resposta a essa questão vai ser a letra A, de amanhã vou estudar português. A de a vida muda quando a gente senta e realmente o quê? Estuda. Hoje a gente está aqui estudando FGV, mas amanhã é dia de eu gravar o quê? VUNESP. Cada dia um flash, né, gente? Cada dia uma banca. Ontem era Sebrasp e tal. Eu vou no raciocínio da banca que eu fico melhor. Respirou e continuou. Vamos lá, porque a sua vida muda quando você senta e estuda. Então aqui, nem era uma questão tão difícil e ela te permitiu aqui revisitar elementos da narrativa. Você teria de ter uma noção sobre o gênero textual fábula, que é construído a partir de personagens, no caso, representados por animais. Esses animais, eles reproduzem os seres humanos no seu comportamento. As fábulas, elas induzem uma determinada moral. No caso aqui, você viu, né? O problema é o seguinte, a língua pode ser até boa e ter boa intenção, mas ela vem acompanhada dos dentes e é melhor a gente não deixar entrar. Então é o que o texto trabalha, cuidado com as companhias, que às vezes a intenção é boa, cuidado com o que vem junto, né? O pacote pode não ser muito bom. Então, ainda que a língua do leão pudesse ter a capacidade de realmente curar a raposa, ela poderia trazer a ele grande mal, porque está perto dos dentes. Então, a nossa fábula aí é bom que já é um conselho para a nossa vida, né? Bom, a transformação das frases de discurso direto em discurso indireto está correta na seguinte opção. Bom, então nesta questão aqui, você está olhando quais são as formas de transposição. Observe que no caso da FGV, ela pegou frases de trás da orelhinha. O que eu vou fazer para já adiantar a sua vida? Antes de começar a ler essas frases, que são frases grandes, eu vou montar um esquema aqui pra gente, porque nós estamos nesta linda aula, nesta linda manhã não, né, gente? É só eu que tô de manhã, né? Nesta linda tarde de terça-feira, que inclusive eu estou fazendo, na qual eu estou fazendo 8 anos de casada, e marido tá ali falando comigo, 7 horas você vai parar de trabalhar. E eu pensando, vou, Deus é mais, vou, mas vou mesmo? Vou. Então, às 19 horas, hoje em ponto, estarei comprometida com os meus compromissos matrimoniais, né? Vamos lá. Há tempo para tudo debaixo do céu. Mas agora é o nosso tempo, sabe de quê? De revisar discurso. Então, antes de a gente ler essas questões, nós vamos lá pensar em tipos de discurso. Deixa eu só colocar uma folhinha em branco, que eu não coloquei aqui. Então, agora já temos uma folhinha em branco para fazer aqui a nossa revisão de tipos de discurso. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em discurso, a gente tem o discurso direto. O discurso direto é a fala do personagem. Então, ele quer conferir maior vivacidade à cena narrada. A gente também tem o discurso indireto, que é mediado pelo narrador. E a gente tem um outro tipo de discurso, que é o discurso indireto livre. Esse discurso indireto livre, ele marca, vamos dizer assim, uma fusão entre o narrador e o personagem, mas intencional. Então, aqui, ó, há trechos em que narrador e personagem se confundem intencionalmente, tá? A gente fala aqui do ponto de vista do discurso, né? O narrador assume esse papel, mas ele vai fazendo esse tipo de transição aqui para marcar o discurso indireto livre. Bom, mas o que nos interessa é a transposição. Então, eu tenho o seguinte, discurso direto, discurso indireto. O verbo nos interessa, porque eu posso pensar sempre nas formas verbais. Eu posso pensar nos pronomes que nos interessam também e certos advérbios que nos interessam nessas relações. Vou colocar o máximo possível aqui para a gente pensar, tá? Tá revisando. Toda vez você tem que revisar esse conteúdo, que isso aqui cai muito na FGV. Então, ó, quando eu penso no discurso direto, o presente do indicativo vira
pretérito imperfeito do indicativo. Tudo que é imperfeito merece uma vainha porque já era. Então, tudo que é imperfeito merece uma vainha porque já era. Essas são as terminações do pretérito imperfeito do indicativo, tá? Aí depois, então, presente. Quer que escreve presente para ficar mais legal? Aí eu tenho depois o pretérito perfeito do indicativo, ele vai virar pretérito mais que perfeito. É como se fosse sempre um a mais do indicativo. É aquele que tem a desinência ra. Bom, o futuro do presente do indicativo vai virar futuro do pretérito do indicativo, que é aquele que tem a desinência ria. Bom, aí depois o resto tudo, que aí vai ser esse resto aqui, ó, presente do subjuntivo. Aí eu tenho futuro do subjuntivo e imperativos, tanto imperativo afirmativo quanto imperativo negativo, todos esses daqui, ó, eles vão virar uma coisa só, pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito subjuntivo, SSE. Então, temos isso aqui. Pronomes. Aqui, o pronome de primeira pessoa, ele vai passar a ser um pronome de terceira pessoa. Então, sempre quando eu pensar em qualquer pronome de primeira, vai passar para o quê? Terceira pessoa. Ah, o que é um pronome de primeira? Eu vou ter, por exemplo, eu. Vai passar a ser seu, seus, com eles. Tudo vai para a terceira. Ó, se eu tiver um pronome do tipo esta, isto, este, eles vão passar para as formas de terceira. Aquele. Então, vai ficar assim. Bom, o que mais que eu tenho? Vamos pensar nos advérbios. Se eu tiver ontem, vai virar no dia anterior. Se eu tiver hoje, vai ser naquele dia. Se eu tiver agora, naquele momento, não pode ser neste não, tá? Tem que ser sempre naquele. Agora pode ser neste conter momento, por exemplo. Amanhã vai ser no dia seguinte. Se eu tiver aqui, cá, como é que eu vou ter? Ali, lá. Posso ter um acolá também, né? Que vai marcar aí esse distanciamento. Isso aqui resume o que a gente precisa para tipos de discurso, pelo menos para fazer uma questão de prova, tá? Então, pensando no discurso direto, é a fala do personagem. Posso até melhorar aqui colocando um exemplo de cada para você. Então, aqui, ó, ela disse: vou ser vencedora. Então, vou ser vencedora, vou realizar todos os meus propósitos. Hoje eu acordei cheia de propósito, gente, cheia de meta. Ela disse, vou ser vencedora. E aí, no discurso indireto, ó, ela disse, vamos pegar, vou não é presente? Pretérito que? Imperfeito do indicativo. Que ia ser vencedora. Aqui eu até poderia colocar, ela disse que será, e aqui ia ser, ela disse que seria, daria também, considerando o contexto da frase, tá? Ela disse, vou ser vencedora, ela disse que ia ser vencedora. Ela disse que será vencedora, ela disse que seria vencedora. Lembrando que no discurso direto, a gente tem geralmente marcas gráficas. O que são essas marcas gráficas típicas do discurso direto? 2 pontos, aspas, travessões. Isso aqui marca o discurso direto. E no discurso indireto, o que nós vamos ter? Conector. E um negócio que chama verbo dissende. Ela disse, argumentou, falou, replicou. Então, eu vou ter um negócio chamado verbo
dicende, também chamado de verbo de dizer. Bom, no discurso indireto livre, o que acontece é assim, ó. Pedro me ama, ponto. Sabia disso. Bom, quem sabia disso? O Pedro sabia disso ou eu que sabia disso? Eu não sei. Então, a forma como eu construo esse texto é intencionalmente ambígua, para permitir que o leitor preencha essas lacunas do jeito que achar mais interessante. Então, Pedro me ama, sabia disso? Quem sabia? O Pedro ou eu sabia disso? As duas formas são adequadas à norma culta, ok? Bom, então eu tenho o discurso direto e o discurso indireto. Essas são as possibilidades que nós temos de transformação. E agora, sabe o que a gente pode fazer? A nossa questão, porque agora nós já temos informações sobre isso aqui, para fazer a nossa questão 17. Então, olha lá o que a gente tem. Júlia disse a Pedro, você me aborrece. Ó, presente do indicativo. A partir de amanhã, amanhã vai ser no dia seguinte, tá? Eu não quero, presente do indicativo, mas vê-lo. Então, Júlia disse a Pedro que, isso está certo, que é o conector, que ele a aborrecia, pretérito imperfeito do indicativo. E que a partir, não pode ser amanhã, a partir do dia o quê? Seguinte. Ah, Flávia, tem que trocar? Tem. A advérbio aqui, ó. Amanhã vira no dia seguinte. Pode fazer pequenas adaptações, mas não pode manter amanhã, não. Então, a partir do dia seguinte, não queria, não quero, aqui tá certo, ó. Pretérito imperfeito do indicativo, não queria mais vê-lo. Então, nosso problema estava nesse advérbio aqui, ó. Então, a FGV, ela realmente vai cobrar aquela tabelinha toda a partir do dia seguinte. Ah, então essa é a resposta que eu estou buscando? Não, não é. Continuei. No terceiro aplauso, a realizadora, muito emocionada, fez. Fez é pretérito perfeito do indicativo. Uma declaração aos espectadores, tá? Eu agradeço, presente do o quê? Indicativo, a vocês em nome de toda a equipe do meu filme. Ó, no terceiro aplauso, aqui, ó, deixa eu só fazer uma correçãozinha, porque aqui não vai, é só aqui que tá discurso direto, tá? Então é só esse pedaço, aqui não vai mudar nada. Então, aqui, ó, no terceiro aplauso, a realizadora, muito emocionada, fez uma declaração aos espectadores. Aí, ó, essa declaração vem para cá. Colocou o conector, beleza? Porque o conector é típico do discurso indireto. Aqui, ó. É o que você tem aqui, ó. Conector, verbo dicente. Então, esse verbo dicente é o fez aqui. Aí eu indo pro lado errado. Então, no terceiro aplauso, a realizadora, muito emocionada, fez uma declaração aos espectadores de que agradecia. O presente do indicativo vira como, gente, pretérito imperfeito, muito a eles em nome de toda a equipe do filme dela. Então, ó, dela, porque meu filme virou terceira pessoa, né? Dela, terceira pessoa. Ah, então essa vai ser a resposta correta. Mas para você marcar essa feliz, você tinha que olhar as outras para ver os erros. Ó, eles, o vocês virou eles, todos os pronomes ficaram na terceira, né? Furiosa, nossa vizinha explodiu. Então você começa a analisar das aspas aqui, ó, que é o que a gente tem de discurso direto. O cachorro fez pretérito perfeito do indicativo. Vai virar fizer, né? Um buraco no meu canteiro. Primeira pessoa vai virar terceira. De rosas, hoje de manhã. Hoje é agora, né? Então, ó, pensou lá na sua transformação. Eu tenho várias coisas. Hoje, naquele dia, de manhã, né? Pela manhã, vou transformar isso. O pronome que vai estar em primeira pessoa tem que passar todo para terceira.
Aqui o verbo que estava no pretérito perfeito, que é fez, vai para o mais que perfeito, ficará. Então, vamos ver. Eu tenho o seguinte, furiosa, nossa vizinha explodiu que colocou o conector. O nosso cachorro tinha feito um buraco. Olha o que acontece. Tinha feito é a mesma coisa de fizera. Isso aqui até que tá certo. Ó. Fizera. Isso aqui é um tempo composto. Está no pretérito mais que perfeito, só que composto, tá? Um buraco no seu canteiro. Então, o nosso cachorro. Então, o seu cachorro, a vizinha falou, né? Furiosa, nossa vizinha explodiu. Furiosa, nossa vizinha explodiu que o nosso cachorro, porque ela estava falando com eles, era seu, agora é nosso, tinha feito um buraco no seu canteiro de rosas. Só que olha o que acontece. O seu cachorro fez um buraco no meu canteiro, virou terceira, porque no canteiro dá o quê? Vizinha. Hoje de manhã. É o hoje que tá. Não é o hoje, né? É na manhã. Ou naquela manhã, também dava. Então, o nosso hoje, ó, vira naquele dia. Então, na manhã daquele dia. Onde é que temos aqui problema na transposição? Aqui, ó. Manteve essa expressão, não pode, o advérbio tem que ser reformulado. Perdidos no meio da mata, os excursionistas se perguntavam: onde precisamente estamos nós? Então, beleza. Em que lugar estamos perdidamente nós? Perdidos no meio da mata, os excursionistas perguntavam, em vez de onde vai ser, em que lugar precisamente estariam. Aqui tá errado, ó. Estamos é presente. Esse onde pode até ser mantido, mas olha aqui, ó. Estariam não, estavam. Eles, porque aqui está no presente. Então, olha o que acontece. O presente vira pretérito que imperfeito, estavam. Então, em que lugar estavam eles? Aqui, ó. Então, é uma questão bem técnica, né? Com a ameaça do professor, os alunos cumpriram imediatamente o que ele lhes dizia. Vocês vão pegar uma folha agora e fazer o cabeçalho. Com a ameaça do professor, os alunos cumpriram. Olha aqui. Vocês vão pegar presente. Eu posso juntar isso aqui e fazer pegarão, tá? Agora, ao agora, beleza? Só de manter o agora a gente já sabe que vai dar errado, porque o agora muda, ó. Agora é naquele momento. Então já sei que vai dar um erro aqui. Manteve o advérbio, vai dar problema. Então, com a ameaça do professor, os alunos cumpriram. Então, ó, vocês vão pegar presente do indicativo. Vai virar o quê, gente? Então, ó, presente do indicativo vai virar pretérito imperfeito. Eu vou pro lado errado. Então, aqui, ó. Vocês vão pegar uma folha agora e fazer o cabeçalho. Com a ameaça dos professores, os alunos, o ideal seria a gente manter a locução, tá? Os alunos. Aqui ele fez uma bagunça danada, até. Aqui, como tem um valor imperativo, eu até poderia adaptar a frase, porque assim, ó, vocês vão pegar, apesar de estar escrito vão aqui, ó, a ideia pode ser peguem, não pode ser? Então, dizia que eles pegassem uma folha e que fizessem um cabeçalho. Ok, até isso aqui eu consigo até aceitar em parte, apesar de não ser o que está escrito propriamente. Só que o agora não tem jeito, né, gente? Porque o agora tem que vir naquele momento. Mas o ideal seria assim, ó. O professor dizia, tá? Que eles iam pegar, porque vão pegar, uma folha naquele momento e fazer o cabeçalho. Então, vocês vão pegar presente, virou pretérito imperfeito, mantive a locução, ok. E a FGV, para não restar dúvida, já colocou o agora que fica errado. Então, o advérbio ele tem que ser alterado. Ontem vira no dia anterior, hoje naquele dia, agora naquele momento, amanhã no dia seguinte.
aqui, cá, ali, lá. Então, a gente já sabe que precisa fazer essas transformações. E isso aqui, gente, não cai não, né, gente? Isso aqui, no caso, o quê? Despenca na sua banca. Então, sempre ficar bastante atento, que a gente sabe que na FGV isso vai cair, tá? Com certeza. Vale muito aprender isso aqui. Então, tipos de discurso. Olha, eu já gostei aqui de uma proposta, gente. Uma lata de leite condensado, uma aulinha do Instituto AOCP. Acho que eu vou querer, hein, Flávio? Meu xará ainda. Tô achando que eu vou querer isso aí, viu? Bom, então acabamos essa revisão. Já vamos para a nossa próxima questão. Já sabemos que temos aí um caminho longo a percorrer em se tratando de FGV. Aí eu tenho lá na próxima questão assim, ó, essa questão, gente, eu achei uma questão extremamente inteligente, mas bem difícil. Porque quando a gente lê, a gente acaba não se atendo aos detalhes do enunciado. E na FGV, tudo é detalhe. Então, vamos respirar o enunciado, porque não é tão difícil quanto parece, principalmente quando a gente faz muitas questões. Então, ó, os pronomes possessivos indicam, entre outros valores, o de posse ou propriedade de algo. Só que quando a gente fala posse e propriedade, a gente não consegue, assim, ir no cerne da palavra. Quando você fala propriedade e posse, vamos pensar lá no direito. A pessoa pode ter a posse e não ter a propriedade, está entendendo? Então, posse e propriedade são conceitos jurídicos relacionados a bens. Ok? Então, é isso. Assinale a frase em que o possessivo sublinhado indica esse valor, ou seja, o valor de posse ou propriedade. E aqui era uma questão muito mais vocabular, era você realmente entender posse e propriedade como algo atinente a bens. Aí o menino olhando, minha família decidiu sair do país. Aí quando você pensou minha família, você pensou assim, posse, a família que eu possuo. Minha é posse. A família em que você nasceu, na verdade. Na verdade, você não pode dispor dessa família, ainda que você possa, talvez, querer, ou pelo menos de parte, né, gente? Quem nunca quis dispor, talvez, de um pedacinho da família, é complexo. Então, minha família decidiu sair do país. É a família em que você nasceu. Então, não é uma questão de posse ou propriedade. Ele ia colocar sua casa à venda. Ah, então nesse caso aqui, ó, ele tinha inclusive provavelmente a propriedade dessa casa, que ele poderia inclusive vender essa casa com documento legal, talvez. Então olha aqui. Casa, algo de que você pode dispor um bem. Ele mostrava seu braço ferido por estilhaços, o braço que faz parte do seu corpo. Aí o menino, então, o braço que eu possuo. Mas vocês entenderam que o conceito de posse ou propriedade não é bem esse. Então é o braço que você tem e não o braço que você pode dispor dele. Convidou seus amigos para um encontro. Mesma coisa, não é posse nem propriedade. É os amigos que você tem. Tinha boas ideias, mas sua letra era de difícil leitura. A letra que ele fazia. Ô, Flávio, mas eu pensei assim, a letra que ele possuía. Só que a questão era um pouco além disso. Era quase uma questão envolvendo um direito no meio. Então, quando a gente pensa em posse ou propriedade, a gente tem um conceito que é atinente a bens móveis, bens imóveis, coisas de que você pode dispor. Então, quando a gente olha para isso aqui, minha família é a família que você nasceu, ainda que você não queira. Seu braço é o braço que você tem. Ótimo para trabalhar, Deus te deu, aproveite, vai à luta, né? Para de frescura e vai. Seus amigos, os amigos que você conquistou, que você fez ao longo da vida, sua letra, a letra que você desenvolveu. Então, a única que mostra uma relação realmente aderente à pós-propriedade é ia colocar a sua casa à venda. O problema é que depois que a gente explica, a questão fica muito fácil. O menino fala assim, nossa senhora, muito fácil e eu não acredito que eu errei. Mas a questão é, quanto mais questões você fizer da FGV, mais fácil será você entender o poder que os enunciados têm e que muitas vezes será necessário
um aprofundamento vocabular. E aí, quando você pegar isso, sua vida vai mudar, vai dar tudo certo para você. E nós estamos aqui para fazer essa ponte. Então, eu estou aqui para ajudar você a se dar bem na FGV, tá? Então, no seu concurso. Mas entenderam a questão 18, né? Ela nem era tão difícil assim. Vamos para a questão 19. Abaixo estão 5 segmentos de textos narrativos. Aquele texto em que o ponto de vista adotado pelo narrador pode ser caracterizado como o quê? Onisciente. Bom, na verdade, gente, existem vários tipos de narrador onisciente, tá? Quando eu falo em narrador onisciente, eu posso ter um narrador onisciente neutro, que o próprio nome já indica, que a mesa onisciente quer dizer tem conhecimento de tudo, vê tudo, sabe de tudo. Então, eu tenho ali, este é o narrador onisciente, ele tem conhecimento de toda a narrativa. De uma maneira geral, a gente fala em narrador onisciente neutro. O neutro, o nome já fala. Um narrador onisciente neutro é aquele que demonstra certa imparcialidade no seu relato. Ele evita colocar as suas projeções. Bom, um narrador onisciente múltiplo, que possui diferentes visões ao longo da narrativa, ele tende a influenciar o leitor para que ele tome alguma posição. Trata-se de um narrador mais seletivo dentro do texto e prevalece nesse contexto o discurso indireto livre. Ele interfere, tá? Então, ele tem um olhar ali que interfere dentro da narrativa. Então, quando a gente pensa nesses exemplos de narrador onisciente, a gente já tem uma noção do que acontece. A gente também pode falar que tem um narrador intruso. Ele recebe esse nome, pois ao mesmo tempo que ele narra, ele faz críticas a determinados personagens, insere algum juízo de valor. É mais ou menos esse que está presente aqui no trecho que a gente está analisando. Esse daqui, ele adota várias visões e interfere na narrativa, né? Ele induz o leitor a um determinado raciocínio. O intruso, ele opina sobre personagens específicos, sobre eventos específicos dentro do texto. Essa é a classificação mais usual quando se trata de tipos de narrador onisciente. O neutro, o próprio nome já está falando, geralmente é um narrador onisciente que não emite juízo de valor. Então, esse é mais isento dentro da narrativa. Bom, o que eu tenho então? Mas o barulho foi tão grande nesse momento que Cláudio não pôde responder. Isso é o narrador explicando. Aí quando eu venho assim, ó, devemos confessar que nosso herói foi pouco herói nesse momento, apesar de o medo que o tomou não ter sido exagerado. Isso daqui é uma opinião do narrador sobre o Cláudio, ó. Aqui, mas o barulho foi tão grande que nesse momento Cláudio não pôde responder. Então, ele está falando que o Cláudio, que era o herói, foi acometido pelo barulho. Devemos confessar que nosso herói foi pouco herói nesse momento, apesar de o medo que o tomou não ter sido tão exagerado. Então, neste caso aqui, eu tenho um narrador que é mais ou menos intruso, que interfere na projeção, interfere na opinião sobre o que aconteceu ali. Então, sobre um personagem específico, tá dando uma opinião aqui. Ao menos, eu experimentava o estranho contraste entre as promessas da primavera e a sinistra pesquisa em que estava engajado. Então, ao menos, eu experimentava, o cara tá narrando em primeira pessoa. Então, nesse trecho aqui, o que nós temos é um narrador personagem. Ele está participando do enredo. Júlio havia visto uma pessoa tão bem vestida e, sobretudo, uma mulher com uma pele tão luminosa, vou ler pela, que é o que estava escrito, tá? Falando com ele com um ar tão doce. Então, aqui, ó, Júlio havia visto, é um narrador em terceira pessoa, uma mulher tão bem vestida e, sobretudo, aqui deveria estar entre vírgulas, o ideal seria isso, né? Tão luminosa, falando com ele com um ar tão doce. Lembrem-se de que é um texto literário, então o cara pode escrever do jeito que ele quiser, tá? Então, isso aqui é um narrador observador. Ele é externo em relação ao texto e não tem conhecimento de todo o enredo.
Por esse trecho aqui, a gente não sabe se o Júlio vai casar com essa mulher, não vai casar. A gente não tem marcas do que vai acontecer ao longo da narrativa, tá? Antes ele não sorriu. Antes ele ofereceu um cigarro. Sua mão treme. Ah, então mesma coisa, ó. Eu tenho um narrador observador. Eu tô falando ele não sorriu. Ele ofereceu. Sua mão treme. Eu estou falando de fora, né? Então, essas duas aqui vão ter narrador observador. Ontem à tarde, eu passeava sozinho. O céu mostrava uma aparência de outono. Um vento frio soprava em intervalos. Então, nesse caso aqui, narrador-personagem. Então, nesse caso, o narrador-personagem, ele está participando da história. E o nosso narrador onisciente, que vê tudo, que consegue ter uma noção ampla do enredo, ele está descrito aqui na letra A. O barulho foi tão grande que Cláudio, no momento, não pôde responder. É causa e efeito, e ele já conhece aí esse trâmite do que está acontecendo. Devemos confessar que nosso herói foi pouco herói nesse momento, apesar de o medo que o tomou não ter sido exagerado. Então ele faz uma avaliação aqui sobre o Cláudio, sobre o personagem, e emite um juízo de valor sendo o narrador intruso. Eu não vou falar que ele é múltiplo, porque nem dá para eu falar isso com um trecho tão pequeno, né? Então, para eu saber se o narrador é múltiplo, ele precisa interferir no curso da narrativa. Tem que ser na história toda. Aqui, como é fragmento, não tem jeito. Respirou e continuou pensando na linda FGV. Observe o seguinte texto. É preciso começar por dizer-nos a nós mesmos para nos convencermos de que não temos nada a fazer neste mundo a não ser procurar sensações e sentimentos agradáveis. Então, ó, é preciso dizer-nos a nós mesmos para nos convencermos de que não temos nada a fazer neste mundo, a não ser a única coisa que nós temos que fazer é procurar sensações e sentimentos agradáveis. Então, eu tenho uma tese, e a tese é: nossa missão no mundo, buscar sensações e sentimentos agradáveis. Aí eu tenho, ó, os moralistas que dizem aos homens: reprimam suas paixões e controlem seus desejos. Se querem ser felizes, não comecem o caminho da felicidade. Não conhecem, desculpa. Se querem ser felizes, não conhecem o caminho da felicidade. Então, ele está falando que os moralistas que falam para reprimir paixão, controlar desejo, na verdade, não conhecem o caminho da felicidade. Bom, esse texto é essencialmente argumentativo, porque aqui ele coloca uma contraposição mostrando o seguinte: moralista que fala que não é para você ter paixões, ter desejos, ele nem sabe o que é felicidade, né? O caminho da felicidade está em buscar sensações e sentimentos agradáveis. Essa é a tese. E aqui ele faz uma reflexão falando que os moralistas que dizem que é para a gente controlar as paixões, reprimir desejos, eles sequer conhecem a felicidade. Então, texto de natureza argumentativa. Eu quero a correta. Olha o que eu tenho. Sobre o conteúdo ou estruturação desse fragmento textual, assinale a correta. Exemplifica um tipo explicativo, cuja finalidade é explicar onde se encontram os erros dos moralistas. Na verdade, eles apenas falam que os moralistas estão o quê? Errados. E os moralistas estão errados com base na tese do autor, né? Então, os moralistas estão errados com base na tese do autor. Mostra um tipo de texto injuntivo. Claro que não, né? O injuntivo é instrucional. Nada a ver. Pois aconselha o homem a procurar a felicidade dentro de si mesmo. Na verdade, ele fala que a gente tem que se convencer. Aqui, ó.
É preciso começar por dizer-nos a nós mesmos, para nos convencermos de que não temos nada nesse mundo a não ser procurar sensações e sentimentos agradáveis. Quer dizer, a nossa felicidade se baseia em sensações e sentimentos agradáveis. Então, aconselho o mundo a procurar a felicidade dentro de si mesmo, na verdade, sensações e sentimentos agradáveis em todos os lugares. Não fala isso no texto, tá? E o texto não é injuntivo. Então, aqui trata-se de um texto argumentativo, verdadeiro, cuja tese é de que a felicidade é fruto da procura do que nos agrada. Isso, olha aqui, ó. No caso, ele fala o seguinte: a gente vai procurar sensações e sentimentos agradáveis. Indica duas teses argumentativas de caráter oposto, sem que haja indicação de preferência por uma. Claro que não, né, gente? É claro que ele acredita na primeira. Ele fala assim, ó, os moralistas que dizem aos homens, reprimam suas paixões e controlem seus desejos, se querem ser felizes, não conhecem o caminho da felicidade. Quer dizer, ele está falando que os moralistas estão errados. Então, aqui, ó, o autor está. Então, o autor defende que a felicidade está nas sensações e nos sentimentos agradáveis. O autor se opõe, né? Ele se opõe aos moralistas. Então, ele se opõe aos moralistas. Aí eu tenho o seguinte: traz informações de caráter filosófico sobre a felicidade humana, mostrando-a como algo inatingível. Não, é atingível. Basta procurar sensações e sentimentos agradáveis. Basta não reprimir paixões e não controlar o quê? Desejos. Na visão do autor, né, gente? Na minha visão, um pouquinho de equilíbrio aí faz bem. Imagina se a gente não controlar nenhum desejo, nenhuma paixão. Aí a gente pode acabar infeliz para sempre. Então, um pouquinho de parcimônia nessa filosofia aqui faz algum sentido. Mas vamos só interpretar o texto. E na interpretação pura e simples do texto, o que a gente tem aqui é o autor dizendo que a paixão e a realização de desejos são coisas pertencentes ao campo da felicidade. Então, não há nada de intangível. Então, ó, não é intangível, sem que haja indicação de preferência está errado, texto injuntivo está errado. Ele fala que a finalidade é explicar os erros dos moralistas. Na verdade, ele fala que os moralistas estão errados com base no texto. E também o texto não é explicativo, é um texto argumentativo, é uma tese. Né? O autor defende um ponto de vista. De modo que a nossa resposta vai ser a alternativa C, de continuar estudando até tomar posse. 21. Questão ótima, ótima, ótima. Ela tem a ver com mecanismos coesivos e tá muito fácil. Flávia, mas deixa eu ter uma noção do que é que isso aqui tá falando. Bom, a gente tem as formas de coesão como recursos para evitar a repetição de palavras. Então, vamos pensar em algumas situações aqui só para você visualizar, tá? Vamos supor que eu tivesse assim, ó, o livro que eu li era interessante. Eu teria assim, ó, eu li o livro era interessante. Para evitar a repetição, eu usei um pronome relativo de natureza anafórica. Ah, agora vamos supor que eu tivesse assim, ó, o livro era interessante. E eu o comprei no aeroporto. Ah, eu comprei o livro. Eu usei uma coesão anafórica, só que agora, em vez de usar um pronome relativo, eu usei um pronome oblíquo átono. Então, outra opção, beleza? Ah, Flávia, vamos supor que eu tivesse assim, ó. O livro era bom e foi comercializado. Quem foi comercializado? O livro. Então, nesse caso, eu fiz uma coesão por elipse. Eu omiti a palavra livro e coloquei um conector ali, tá? Então, eu falo assim, ó, o livro era bom.
O livro era bom, mas a leitura do livro. Aqui eu estou fazendo uma coisa que a gente chama de campo semântico. Eu estou usando palavras que têm uma afinidade de sentido. Vocês conseguem perceber? Leitura de quem? É a leitura o quê? Do livro. Então eu estou fazendo uma referência por campo semântico. Todas as palavras aqui, leitura de quem? Do livro. Então faço uma referência aqui. Bom, no caso, eu posso usar sinônimo. Vou colocar assim, ó, o livro era bom. A obra foi indicada em várias escolas. Dá para ver que obra é o livro, né? Aí, sinônimo. Então, primeiro eu estou te mostrando o que você deveria raciocinar. São as formas de retomada. Em todas as frases, o problema de repetição de palavra foi contornado de formas diversas. Essas formas diversas são sempre formas de coesão. Coesão lexical por sinônimo, campo semântico, coesão por elipse, usando aqui, no caso, o conector e, coesão referencial, quando eu uso um pronome. Então, é sempre uma forma de coesão para eu evitar a repetição vocabular. Um bebê nasce com a necessidade de ser amado e nunca supera isto. Isto o quê? A necessidade de ser amado. Ô Flávia, mas o correto não seria o uso do isso? Seria o mais indicado, porque a gente já mencionou. Mas não foi isso que perguntou, gente. Perguntou assim, ó, dá para ver que alguma coisa está retomando a necessidade de ser amado? Dá. E nunca supera isto. Isto o quê? A necessidade de ser amado. Então, ó, substituição por pronome demonstrativo. O recurso usado foi esse, tá? Não vamos entrar se o pronome demonstrativo tá certo ou tá errado. Tá perguntando se a substituição foi feita desse jeito. Ele não perguntou se a frase tá dentro da norma culta. Flávia, mas o melhor aí seria um isso com dois S. Seria o melhor, mas o isso também não é errado, não. Ele pode ser usado para substituir palavras, tá? Então, o bebê nasce com a necessidade de ser amado e nunca supera isto. Retomou a necessidade de ser amado, substituição por pronome demonstrativo. É uma coesão anafórica, poderia estar escrito assim também, ó, por pronome demonstrativo. O amor vive da incompletude, algo que é incompleto. Esse vazio tá marcando que é incompleto. Claro, a gente não vai falar que é um sinônimo perfeito, mas o vazio é o incompleto, quer dizer, um buraco, falta alguma coisa. Então, o amor vive da incompletude e esse vazio justifica a poesia da entrega. Substituição por sinônimo. Eu fazendo aqui, eu pensei, possível. É uma coesão do tipo lexical, é vocabular. Nunca o amor morre de fome, mas frequentemente de indigestão. Mas frequentemente o amor morre de indigestão. O povo fica amando demais, né? E aí morre de indigestão. Vocês entenderam essa frase, o quão maldosa ela é? Nunca o amor morre de fome, mas o amor frequentemente morre de indigestão. Eliminação por elipse. Verdadeiro isso aqui. Perfeito. Dá para perceber que a palavra amor está implícita no contexto discursivo, mas frequentemente o amor ainda tem um morre. Ó. Morre de indigestão. O amor é a asa que Deus deu ao homem. Aqui, ó. O que Deus deu ao homem? A asa. Então, aqui a gente tem uma coesão anafórica por pronome relativo. Então, eliminado por elipse. Não, né, gente? O amor é a asa que Deus deu. Deus deu a asa. Então, aqui é substituição por pronome relativo. A única maneira de livrar-se de uma tentação é render-se a ela, a tentação. Isso não é verdade, não, gente. Quem fez essa questão aqui estava querendo a tentação, ó. O amor morre de indigestão. A única maneira de livrar-se da tentação, a pessoa estava apaixonada. Tá falando só do amor, tá vendo? A única maneira de livrar-se de uma tentação é render-se a ela. Não, é fugir dela. Sai da tentação. Tchau.
Isso aqui é fácil com a sua vida, não. Então, a única maneira de livrar-se de uma tentação é render-se a ela. Substituição por pronome pessoal oblíquo. E isto é um pronome pessoal oblíquo tônico, tá? Ô, Flávia, eu achei que era um pronome reto. Vamos estudar, amigo, que pronome reto não vem precedido de preposição. Olha a preposição, olha o pronome funcionando como objeto. Então, é um pronome pessoal oblíquo do tipo tônico, né? Ele, ela, eles e elas, nós e vós podem ser pronomes retos quando desempenharem função de sujeito ou de predicativo do sujeito e podem ser pronomes oblíquos tônicos, nesse caso funcionando como complementos ou adjuntos de verbos e nomes, complemento verbal, adjunto adnominal. Complemento nominal também, medo dele. Então, nesse caso, substituição por pronome. Essa daqui é a nossa resposta. Uma questão dessa, ela está longe de ser difícil. Ela requer que o aluno já tenha feito uma antes para entender o que está sendo perguntado pela nossa amada FGV. E declare o seu amor à FGV, porque uma coisa é certa, se você não pode mudar a banca do seu certame, você tem que se associar a ela. Não é o mesmo caso da tentação da letra E, não, porque no caso, você não precisa se render à tentação, tá? Você pode só sair de perto. Agora, a banca não dá pra gente alterar. Então, vamos lá. Declaremos todos o nosso amor pela FGV. E vamos. 22. Observe o seguinte segmento de texto. Sean Connery, sei lá, é sem dúvida, o que nos interessa é isso aqui, ó. O melhor ator do cinema americano. Se ele é o melhor, tem alguém melhor que ele ou não? Não, ele é o melhor. Pois, aí ele está explicando, né? Isso aqui é uma explicação tautológica. Nenhum outro conseguiu igualar-se a ele. É por isso que ele é o melhor, né? Senão ele seria tão bom quanto outros. Se algum outro conseguisse se igualar a ele, seria tão bom quanto outros atores do cinema americano. Bom, então as duas partes, as duas partes estão falando a mesma coisa. Já que nenhum conseguiu igualar-se a ele, ele é o melhor. E ele é o melhor porque ninguém conseguiu se igualar a ele. Ah, então é uma afirmação sem argumentos? Não, existe um argumento. Ele é o melhor, pois, então existe argumento. Só que o nosso argumento constitui um círculo vicioso. E só um detalhe, não existe ciclo vicioso. Se é vicioso, é sempre círculo, que é alguma coisa que não acaba. Como eu tchau, 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 tchau. Se fosse ciclo, ciclo acaba. Né? A gente tem, todo ano a gente completa um ciclo de vida. Acaba. Estou terminando agora 8 anos de um ciclo e iniciando mais uns 8 anos de casamento. Então, é um ciclo. Do jeito que eu falei, ficou bom não, né? Um círculo vicioso. Então, nesse caso, é o que a gente tem aqui, ó. Por que é um círculo vicioso, tá? Porque uma coisa, ao explicar a outra, a ordem não importa. Então, quando a gente fala de círculo vicioso, é exatamente que a ordem não importa, ó. Ele nunca conseguiu, aqui ó, nenhum outro, vou colocar um nenhum assim, ó, nenhum outro conseguiu igualar-se a ele, porque ele é o melhor ator. E ele é o melhor ator porque ninguém conseguiu se igualar a ele. Então, aqui para ficar claro, ele é o melhor porque nenhum outro conseguiu igualar-se a ele. E a mesma coisa eu posso falar assim, ó, nenhum outro. Então, nós temos relações de causa e efeito indistintamente definidas nesse trecho, o que marca um círculo vicioso. Eu não sei quem é a causa e quem é o efeito, tanto faz. Ele é melhor porque nenhum outro conseguiu igualar-se a ele, usei o mesmo conector, ó. E nenhum outro conseguiu se igualar a ele porque ele é o melhor. Então, as relações de causa e efeito são indistintas. Não era fuga ao assunto, não é a troca entre possibilidade e certeza, porque aqui só tem certeza, ó, sem dúvida. Então, não é isso, né? Só há certeza.
Um argumento autoritário. Bom, a gente tem argumento de autoridade, né? Fazendo aí referência a um determinado autor de uma área. Um argumento autoritário só se verá um comando, uma ordem, que pode até aparecer, mas não é o caso aqui. Sem justificativa não é, porque a gente tem um pois, então a gente tem uma explicação, marcando esse conector. É um argumento que forma um círculo vicioso, e não existe essa expressão aqui, ó. O certo é círculo vicioso, ok? Respirou, foi para a questão de número 23. Sempre que passamos de uma premissa para uma conclusão, assumimos como verdadeira uma ideia intermediária. Sabe o que eu achei legal aqui? É que o cara já te explicou algo sobre o raciocínio, o argumento ali, o raciocínio dedutivo. Então, para a gente concluir, a gente precisa de premissas. Então, ó, vamos colocar aqui nesse cantinho. E por que eu falei que é dedutivo? Porque ele falou em conclusão. Então, na hora que ele falou em conclusão, eu já pensei, se é conclusão, se existe uma conclusão, o raciocínio é dedutivo, tá? Porque na indução não vai ter isso aqui. Então, o raciocínio dedutivo, ele é aquele que precede de proposições cada vez mais universais para proposições particulares, proporcionando uma demonstração. Ou seja, a conclusão é extraída das premissas, tá? É o que ele falou. Assumimos como verdadeira uma ideia intermediária. Vamos pensar aqui em uma coisa com um raciocínio dedutivo para você entender. Sempre a gente vai ter premissas, tá? Então, vamos supor que eu tivesse assim, todo ser humano é mortal. E aí eu falo, a parte está aqui, ó. Então, olha o que eu tenho nesse caso. Todo ser humano é mortal, são duas partes, tá? Aí eu coloquei José, que é uma parte, é ser humano. Peguei aqui, vou usar verde, só para você ver aqui, ó. Todo ser humano é mortal, José é ser humano. Aí, ó, eu vou pegar agora a outra parte. José é mortal. É uma conclusão que eu posso extrair por meio das minhas premissas. Então, a conclusão é extraída das premissas. Isso é o raciocínio que dedutivo. Então, tem que poder ser extraído. Ó, nosso negócio é extrair das premissas. O nosso problema é que às vezes a gente vai extrair deduzindo. Vamos ver a diferença. O novo carro dele tem um motor potente. Então, ó, eu tenho isso aqui, um motor potente, e tô falando do novo carro. Então, eu tô na parte, né? Num raciocínio dedutivo, geralmente eu tenho maior, que é isso aqui, e depois eu vou tirando o quê? Premissas menores. Então, José é ser humano, José é mortal. Então, eu estou trazendo das premissas menores. O novo carro dele tem um motor potente. Ele vai chegar bem cedo. Então, eu estou dando aqui uma relação de causa e efeito. Deve ser por causa do motor. Ele saiu antes da hora marcada. Uai, não tem nem nada a ver com o motor potente do carro, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 eventos independentes. As premissas não tem nada... As premissas, ó. O carro, premissa A, o carro tem um motor potente. Premissa B, ele vai chegar bem cedo. Premissa C, que seria a conclusão, ele saiu antes da hora marcada, não tem nada a ver. Quer dizer que ele usou o motor potente para chegar mais cedo. Então, a conclusão que está aqui, ó, saiu antes da hora marcada, conclusão impossível, é assim que você tem que analisar na prova, a partir das premissas. Você entende que ele sair antes da hora marcada não tem nada a ver com o motor potente, tá? Tem até a ver com ele o quê? Chegar bem cedo, mas não tem nada a ver com o motor potente. E a conclusão tem que ser extraída das premissas.
Então, a nossa conclusão aqui é impossível a partir das premissas. Premissa A, B, conclusão. Meu pai me pagou a mesada de novo. Acho que ele já me desculpou. Então, beleza. Meu pai me pagou a mesada de novo. É a premissa A. Acho que ele já o quê? Me desculpou. Pagar a mesada é um sacrifício para ele. Só que vamos pensar aqui, ó. O pai não tinha pagado a mesada, provavelmente por alguma coisa que o filho fez, ó. Desculpou. Então a conclusão tinha que ser assim: ele saiu do castigo. Ele passou a ter direito. Então, pagar a mesada é um sacrifício para ele. Na verdade, você está vendo aqui que o motivo não tinha a ver com ser um sacrifício, tinha a ver com o quê? Alguma coisa que esse filho provavelmente fez. Então, a conclusão também de ser um sacrifício para o pai não tem nada a ver com a premissa. Vamos só pensar. Meu pai me pagou a mesada de novo. Aí, para que fazer sentido, eu tinha que colocar assim, ó, ele conseguiu um dinheiro. Aí pagar a mesada é um sacrifício para ele. Aí tudo bem, eu poderia pensar que a falta de dinheiro fazia com que ele não pagasse, mas não é isso. Não está falando que o pai não pagava por falta de dinheiro, está falando que ele já desculpou, então ele não estava pagando por um motivo, né? Então, ó, a conclusão que está aqui é impossível a partir das premissas, não tem nada a ver com a premissa que está aqui. Flávia do céu, isso é muito chato, mas na hora que você pega a mãe, você vai ver que é uma questão que você vai querer que caia, porque ela é simples. Ó, o livro, tô falando do livro, indica resposta certa no item A, beleza? Eu acertei a questão. O item indica o livro, peguei o livro lá, ó, a resposta corretamente. Conferiu a minha com a do livro. Então, o livro indica a resposta corretamente. Faz sentido aqui para efeito de conclusão. Ó, o livro indica como resposta A. Eu acertei. Então, quer dizer, acerta é mesmo a letra A. Se eu falo acertei, concordo com o gabarito do livro. Então, isso aqui é uma conclusão possível, ó. O livro indica a resposta corretamente. Então, quando eu falo eu acertei, quer dizer, eu concordo com aquela resposta. Logo, o livro indica a resposta corretamente. Então, olha o que acontece. Conclusão, nesse caso, possível a partir das premissas. Se falou em conclusão, eu sei que é isso. Pus um asterisco e vou ver as outras, para não ter erro. Ó, meu irmão viu o vizinho roubar nosso carro. Vou denunciá-lo à polícia, beleza? O carro foi roubado ontem à noite. Isso aqui é quando? A conclusão seria, ele vai ser preso, né? Porque eu vou denunciá-lo que à polícia. Então, na verdade, eu tenho 3 ideias, o que? Independentes. Meu irmão viu o vizinho roubar o carro. Vou denunciar, beleza? Vou denunciar. O vizinho será o quê? Preso, porque eu denunciei. Isso aqui é quando? Uma conclusão óbvia seria o vizinho será preso. Isso aqui que é uma conclusão. O carro foi roubado ontem à noite. O horário não tem nada a ver com as premissas. Ó, aqui, ó. O horário não tem relação com as premissas. Não é uma conclusão das premissas. Então, não é uma conclusão possível. Não é, ó. Ficou 1. Não quer apagar. Quer apagar sem apagar. As provas dos vestibulares são muito extensas. O tempo deveria ser aumentado. Ok. Provas muito extensas requerem o quê? Paciência. Flávia, eu acho que essa daqui também tá boa. Olha o que acontece. Elas não vão requerer paciência. Elas vão requerer o quê? Mais o quê? Tempo. Na verdade, a conclusão está no meio. Quando eu falo assim, ó, as provas de vestibular são muito extensas, eu estou dizendo o seguinte, esse tempo deveria ser
aumentado. Então, o fato de elas serem muito extensas é que leva a isso aqui, ó. Então, o tempo, aqui, ó, o tempo das provas deveria ser o quê? Aumentado, porque elas são muito extensas. E eu poderia ter outra premissa. Provas extensas requerem o quê? Paciência. Então, em função disso, o tempo da prova deveria ser aumentado. A letra E era a única mais perigosa, porque ela trazia uma conclusão lógica e essa conclusão estava no meio, beleza? Então, o nosso problema é só o seguinte, a conclusão está no meio. A outra coisa aqui é que ela é hipotética, né? Aqui, ó. Deveria, é quase um conselho. E no caso das proposições, no raciocínio dedutivo, a conclusão é extraída das premissas. Na verdade, ela é uma conclusão válida, verdadeira. Aqui, ó, o livro indica a resposta corretamente. Eu acertei a questão, a resposta é A, o livro indica como resposta a letra A. Então, essa daqui é a nossa alternativa. Não é simples esse tipo de questão, mas está longe de ser um pesadelo. O que a gente precisa é treinar. Então, tem que treinar esse raciocínio. Todas as frases a seguir mostram formas verbais do pretérito imperfeito do indicativo. Eu já tinha até deixado essa folhinha em branco para a gente revisar quais são as cargas semânticas que o pretérito imperfeito do indicativo admite. Então, eu estou lá no pretérito imperfeito do indicativo. Tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. Essa daqui são as terminações só para você gravar. Então, terminações do pretérito imperfeito do indicativo. E quais as cargas semânticas possíveis? Então, quando a gente pensa em cargas semânticas possíveis, o que nós vamos ter, tá? Então, pretérito imperfeito do indicativo, eu posso ter uma ação inacabada no passado. Eu posso ter tempo vago, impreciso. Eu posso ter uma ação comum no passado, que é chamado de passado frequentativo. É o que está pedindo a questão. Pensando no pretérito imperfeito. Então, ó, ação inacabada. Lia Machado de Assis quando o telefone tocou. Estava lendo, é uma ação em processo, né? Estava lendo, não acabou. Tempo vago, impreciso, era uma vez uma linda princesa chamada, o nome que vocês quiserem. Então, era uma vez uma linda princesa, tempo vago, impreciso. Ação comum no passado ou um passado frequentativo, ó. Leia não, né? Isso aí já tô querendo te induzir. E tô querendo de novo. Lia Machado de Assis na infância. Eu não li uma vez só, eu li várias. Era uma ação frequente no passado. Então, lia Machado de Assis na infância. Eu não li uma vez só, eu li várias vezes. Nesse caso, a gente tem um passado frequentativo, um pretérito aí, indicando uma ação que é recorrente no passado. Dá para pensar nisso? Tranquilinho? Ok, então, pensando nisso agora, o que a gente vai ter? A nossa questão. Ó, todas as frases a seguir mostram formas verbais no pretérito imperfeito do indicativo. Assinale a frase em que o emprego desse tempo verbal tem valor de ação habitual, uma ação frequentativa no passado. Nessa hora, meu irmão lia, enquanto minha mãe tirava a cesta e eu me aborrecia. Então, beleza, quando eu falo nessa hora, meu irmão lia, parece que é um passado que foi o quê? Interrompido, né? Então, nessa situação aqui, ó, é mais uma ação inacabada. Nas manhãs de primavera, ele metia o pé na estrada bem cedo. Em todas as manhãs. Então, aqui a gente tem ação habitual no passado.
Bernardo afirmou que Magda compreendia bem a sua ideia. Então, que ela compreendia uma ação pontual, né? Que ela era capaz de entender. Isso daqui, ó, afirmou o quê? É uma transposição para o discurso que ela compreendeu aqui, eu tenho. Então, ela era capaz de entender. A torre media mais de 100 metros e o vento soprava muito forte a seu redor. Então, quando eu falo isso aqui, é uma imprecisão, é um tempo vago. Naquele dia, a torre media, na época, media, uma medida aproximada. E o vento soprava muito forte. Então, isso aqui não indica ação habitual. Isso aqui indica uma informação vaga. Imprecisa, mais de 100 metros. O diretor dava o mesmo aviso em todas as salas, alertando para o perigo. Aqui, gente, é o discurso indireto. O diretor deu o mesmo aviso, alertando para o perigo. Então, nesse caso aqui, quando eu falo assim, ó, ele dava o mesmo aviso em todas as salas, então ele alertou para o perigo e deu o mesmo aviso em várias o quê? Salas. Isso não é uma ação habitual. Ele fez isso uma vez, só que em várias salas. No caso aqui, ó, nas manhãs de primavera, ele metia o pé na estrada bem cedo. Então, em várias manhãs, é uma ação habitual, recorrente no passado. Então, é um passado frequentativo. Melhor alternativa dessas daqui, sem dúvida alguma, é a B. É claro que a letra E, ela tem ali o seu toque, né? Porque quando fala assim, dava o mesmo aviso em todas as salas, a pessoa pensa assim, habitual. Não, mas ele dava o mesmo aviso em todas as salas, alertando o perigo. Quer dizer, em algum momento ele alertou o perigo e passou em várias salas ao mesmo tempo, fazendo uma transposição aí do discurso indireto, do direto para o indireto, tá? E aí você respirou e foi para a sua próxima questão, que é a questão de número 25, nossa última de hoje. Os verbos de estado, aqui pensando em verbos de ligação, essa questão também ela tem que ser feita com muito carinho, muito cuidado, porque ele já está te dizendo que todos são de estado. Aqui, ó, os verbos de estado podem apresentar valor permanente, estado transitório, aparência de estado, continuidade de estado ou mudança de estado. Vamos primeiro pensar nisso tudo? Ó, valor permanente. Ela é educada. Valor transitório. Ela estava educada naquele dia, beleza? Aparência de estado, ó. Ela parecia educada. É aparência de estado. Ó, continuidade. Ela continua educada. Mudança de estado. Ela não era, ó, ela se tornou uma pessoa educada. Então, eu tenho vários níveis aqui para trabalhar. Ele não está te pedindo que não é de ligação. O que acontece é que a pessoa vai aqui e marca essa, ó. Porque pensa que é o verbo que não é de ligação, mas não foi isso que ele perguntou. Olha aqui, ó. A frase em que mostra um verbo sublinhado com valor diferente entre esses valores que a gente tem aqui, ó. Estado permanente, estado transitório, aparência de estado, continuidade ou mudança de estado, dentro desses valores. Ó, ele andava maluco com tantas preocupações. É um estado transitório hoje. Não estava antes e pode não estar depois. Vocês conseguem perceber? Andava maluco quer dizer, eu não estava antes e posso não ficar depois. Ela já estava bem, mas teve novo acesso. Ele já estava bem, mas teve novo acesso e ficou louco. A ficou é permanente. Só para ficar mais claro, ele estava do bem, passou para o louco, ok? Aqui, ó. A festa começou bem e terminou em bagunça. Então, a gente tem, que é o jeito que a gente vai explicar melhor, vai ser esse daqui. Aí eu tenho bem, terminou em bagunça.
certinho. Conferência estava com muita gente, então estava cheia, né? Muita gente, e virou o quê? Um deserto. Então a gente vai chamar isso aqui de mudança de estado. A liquidação da loja tornou-se uma confusão enorme. Então passou a ser uma confusão. A gente vai considerar que é uma mudança de estado, porque tornar já é mudança de estado. Está implícito isso aqui. Melhor jeito de explicar isso aqui. Só que quando eu falo ele andava maluco com tantas preocupações, quer dizer, no momento é um estado mais o quê? Transitório. Então, pensando em qual aqui menos adere ao sentido das demais, porque eu estou olhando, é isso, tá? É a letra A. Ele andava maluco com muitas preocupações, ele estava cheio de preocupações, indicando aí um estado mais transitório. E nos outros, a gente tem propriamente mudança de estado. E era uma questão muito boa, gente, também não era dificílima. Qual é o nosso problema? A gente olha para a questão às vezes e quer marcar qual que não é verbo de ligação, mas isso não estava sendo perguntado. Então, nesse caso, o que você tinha que observar era propriamente o sentido. E com isso, nós terminamos mais uma parte da nossa prova da Câmara dos Deputados, que é um concurso de 26 mil de salário de 2024. E aí você já vai concluindo que a FGV, ela realmente é uma banca desafiadora, mas está longe de ser impossível, porque essas 10 questões que a gente fez hoje são todas explicáveis e são todas lógicas. Então, é só estudar que vai dar certo para você.